Siga o Confábulas no Twitter, @podconfábulas, no Instagram, @confábulas. E se você gosta do projeto e tá a fim de ajudar, seja um assinante no PicPay, @confábulas no aplicativo. Fiquem com o episódio. Muito bem, estamos começando mais um Reflexões, hoje com uma presença maravilhosa, Ana Canosa no Confábulas. Tudo bem, Ana? Olá, Bergs, tudo bem, querido? Muito bom estar com você, tudo ótimo. Um oi para todos os ouvintes. É um prazer estar aqui, finalmente conseguimos, né? Esse bendito problema de agenda que pessoas ocupadas têm bastante, né? Pois é, não é? E você é uma pessoa ocupada, né? Pra quem não te conhece, fale aí brevemente o que você faz da vida, minha querida. Bom, eu sou psicóloga, trabalho com clínica, né? Em terapia, sou psicóloga clínica, sou especialista em educação em sexualidade e terapia sexual já há 28 anos, há bastante tempo eu trabalho com o tema da sexualidade, do amor, dos relacionamentos afetivos, coordeno 2 pós-graduações atualmente, uma na Universidade Salesiana, em terapia sexual e educação em sexualidade, e uma no IBCMed só para médicos, que é uma em sexologia clínica. Elas não, para quem achar que eu já estou fazendo muita coisa, elas são um fim de semana por mês, uma é bimestral, a outra mensal, então também não é tanto assim. Fora isso, eu sou diretora da Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana também, sou editora responsável pela Revista Brasileira de Sexualidade Humana, falo muito de sexo, não faço tanto quanto gostaria. Fora isso, eu também escrevo, eu fui colunista da revista VIP por 9 anos, escrevi para os homens. Foi uma experiência incrível, você sabe? Bem interessante isso. Eu tinha uma coluna, né? A revista VIP mudou agora, né? Ela quase fechou, agora ela faz parte da revista Exame, eu acho, uma parte. A Abril Cultural passou por um problema sério, né? Mas durante 9 anos eu escrevi para homens. Olha, eu tinha uma coluna chamada Sexo Fácil. E só uma curiosidade é que a minha coluna, ela na avaliação dos leitores, ela era extremamente lida, ela era muito lida. Mas eu pouco recebia retorno dos homens via e-mail. Poucos e-mails eu recebi durante 9 anos. É muito curioso isso, sabe? Será que é vergonha, constrangimento, só ler? Acho que sim, né? Porque era uma coluna sobre sexualidade. Depois ela passou a ser uma coluna sobre afeto. Então ela saiu do plano só daquele tipo de coluna que é movida por listas, né? Que você põe subtítulos. E depois ela virou uma coluna sobre amor, sobre relacionamento amoroso. E acho que os homens talvez tivessem um pouco mais de... Não tivessem tão acostumados a mandar um e-mail para compartilhar a vida ou fazer uma questão. Esse tema sempre foi muito do ambiente feminino, né? Na feminilidade construída aí no século XX, XIX, desses papéis sexuais muito restritos e muito, né? A mulher do espaço privado, o homem do espaço público. Então é uma curiosidade, mas eu acho que isso também está mudando, sabe? Eu sinto falta de escrever para os homens, eu gostava muito de fazer isso. Bacana. E fora isso, é isso. Eu dou aula para terceira idade também, já há 20 anos, que eu adoro dar aula de sexualidade na maturidade. Hoje eu não consigo pegar muitas turmas, mas pego pelo menos 2 por semestre, porque eu amo fazer isso. Enfim, o meu cotidiano é esse, né? É de participar, de falar, de fazer reflexões. Eu adoro isso, adoro falar sobre relacionamento e adoro falar sobre sexualidade. Ótimo, excelente. E é um tema que estava faltando aqui. Eu já falei de muita coisa, os ouvintes já sabem, mas faltam alguns temas aí que eu precisava falar. E hoje não vai ser um tema, não vai ser uma entrevista, não vou entrevistar a Ana. Os ouvintes que quiserem saber sobre a história dela, eu recomendo fortemente o podcast Leadercast do Luciano Pires. O episódio 9, lá no comecinho, eu lembro que a Ana falava, meu filho tem 5 anos no episódio. Agora ele tem 9. Ele vai fazer 10. É bem antigo, mas assim, ótimo episódio que ela falou sobre a carreira dela. Ela já esteve no do Felipe Solari no Spotify, no Mamilos, sobre sexo. Isso. Né? Isso. Então, tipo, recomendo, vou deixar no link os podcasts que pelo menos eu sei que ela já participou, mas hoje estamos aqui, coincidentemente, é um assunto que no dia desta gravação você falou na TV, né?
Pois é, hoje eu fui na Rede Vida falar sobre infidelidade conjugal. E eu não sabia disso, foi uma baita coincidência. Ela está com a Foi cabeça mesmo, é. quente sobre esse tema, e é um tema que eu quero muito falar. E é um tema que você fala bastante, né, Ana? Falo porque como eu trabalho muito com casais, Bergs, a sexualidade me levou a trabalhar com casais, né? Porque quando você, por exemplo, atende uma pessoa com uma disfunção sexual, uma ejaculação precoce, uma disfunção erétil, uma falta de desejo, falta de orgasmo, enfim, qualquer questão aí relacionada à sexualidade, é muito importante trabalhar o parceiro junto, né? Ou a Aham. parceira. Então eu acabei, por conta disso, virando uma terapeuta de casais. Né? Olha aí. Não só na terapia sexual, mas uma terapeuta de casais lidar com conflitos. E o conflito da infidelidade conjugal é muito frequente, né? Uhum. Aliás, o que é muito frequente é justamente a gente se deparar com a ideia de que o desejo sexual é autônomo, né? Ele às vezes não se esgota na relação amorosa de compromisso. Quando eu falo relação de compromisso, eu estou falando do namoro, do casamento, da união estável, né? Ou seja, eu me comprometer amorosamente com alguém, né, a compartilhar uma vida e ter um projeto comum. E o que a gente observa é que as pessoas com frequência se deparam com isso, né? Num determinado momento, o desejo sexual diminui, principalmente depois do início dos relacionamentos amorosos, da paixão, e as pessoas percebem que o desejo sexual ele é autônomo, ele não se extingue necessariamente na relação amorosa com aquele parceiro ou aquela parceira. Sim, sim. E a vontade de estar com outras pessoas pode aparecer, e aí há todo tipo de resolução e conflito possível, desde as pessoas que recusam o desejo, ou recusam uma paixão, ou recusam um novo amor em nome da relação de compromisso monogâmica, do contrato monogâmico, até aquelas que não conseguem recusar e se apaixonam perdidamente e vivem uma dualidade, uma ambivalência enorme, até os que são infiéis por quase um vício, um esporte, aquela pessoa Aham. que já tem a infidelidade conjugal como uma proposta mesmo, né, como um valor moral. Então, invariavelmente, esse tema acaba aparecendo no consultório, seja porque a pessoa de fato foi infiel, seja porque o desejo diminuiu e a infidelidade aparece também como uma fantasia. Por que o meu parceiro não me deseja mais? Uhum. Assim, eu falando de mim, eu nunca traí na minha vida, assim, sempre os meus namoros foram fiéis. Eu poderia muito bem falar se eu já traí ou não, aqui no Confabas eu falo tudo da minha vida, já contei a história da minha mãe, o relacionamento que eu tive com ela enquanto ela era viva, eu abro o jogo aqui, sabe? Assim, eu nunca traí porque sei lá, cara, a consciência pesa muito. Quando eu era jovem, eu era muito agarrado àquela pessoa que eu estava. Eu sei que nem Certo. sempre são assim, né? Tem homens que estão com a menina, mas quando é jovem, o hormônio é a flor da pele, se relacionando com outras, e aquele negócio de, eu peguei duas, eu peguei três, né? Tipo, pro homem é uma coisa gloriosa, né, Ana? Não sei se Isso. pra Sim. mulher eu imagino que não seja até feio pra ela, né? Uhum. Então, eu acho que antigamente era bem isso, né? Para a mulher ser infiel era vagabunda, era uma coisa que pesava contra, né? Para o homem ser infiel era quase que uma confirmação da sua masculinidade, né? Sim. Então, só que eu acho que isso está mudando muito, né? Se você pegar, inclusive, as próprias estatísticas e pesquisas relacionadas à infidelidade conjugal, tem aumentado bastante a infidelidade conjugal feminina. Olha Eu já aí. tive uma época, o ano passado, no meu consultório, teve uma época, um período que eu tinha, sei lá, 5 casos de infidelidade conjugal acontecendo ali naquele período, Uhum. porque é um tema, né? Não tenho só isso, mas enfim, e dos 5, 4 eram mulheres. Sim, sim. 4 eram mulheres em relacionamento de compromisso que estavam sendo infiéis. E elas abrem o jogo lá pra você, lá, normalmente. Abrem o jogo com muita dor, né? Uhum. Você falou sobre você, né? Quer dizer, o quanto que você é uma pessoa que sempre foi fiel. Eu acho, por exemplo, eu escuto alguns teóricos falando que a monogamia ela está fadada a não existir mais no futuro ou no futuro próximo. Foi uma coisa inventada nossa, né? O Você que é não a acha? monogamia? É totalmente. A monogamia Eu imagino isso. é uma construção, é um valor construído moralmente, né? É, Porque o ser humano, pelo menos tudo que os estudos, inclusive evolutivos, né, ou da espécie e a partir da experiência, da observação, nós não somos monogâmicos por natureza. O desejo sexual ele é autônomo, né? Então ele nos leva a buscar outras pessoas, mesmo que nós estejamos numa relação satisfatória.
Tem a questão da sua personalidade. Tem gente que gosta de viver só com uma pessoa. Sim. Tem pessoas que curtem o conhecido. Não que elas não vão ter desejo por alguém, mas elas não dão importância, ou elas não alimentam a ideia de ter desejo por outras pessoas. É o meu né? caso, é o meu caso. Eu até brinco. Com uma pessoa já dá mau trabalho. Imagina você ter duas na sua vida. Exato, aí eu falo a mesma coisa. Deus me livre, hoje em dia, pelo amor, né? Eu pego esses caminhoneiros da vida aí que tem duas famílias aí, que bota até os mesmos filhos com o mesmo nome. Nossa, eu não tenho o mínimo perfil para isso. Não dá, cara, não dá pra administrar essa vida dupla aí, né? Eu acho que tem uma questão de personalidade, tem uma questão de ciclo de vida, em que momento da vida você tá, né? Tem uma questão de valor. Então, por exemplo, para algumas pessoas, a monogamia é um valor muito forte. Para outras não é. E tanto que hoje você tem pessoas que optam por relacionamento aberto, que cada um pode fazer sexo com quem quiser, desde que não se envolva emocionalmente. Você tem casais que hoje optam pelo poliamor, ou seja, eu posso amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo, ou seja, eu posso estar casado com você e namorar uma outra pessoa, né? E aí não é só sexo, é afeto, é compromisso. Enfim, então hoje o que eu acho legal é que as pessoas hoje podem ser um pouco mais livres para escolher o seu modelo de relacionamento. Agora, o que eu vejo ainda? Eu vejo as pessoas eu vejo muita hipocrisia. Perfeito. Uma coisa muito, não seria egocêntrica, mas assim, eu olho para o meu e não olho para o seu. Então, por exemplo, eu sou infiel, mas eu não quero que minha mulher seja. Ai, perfeito. Né? Porque isso acontece muito, eu tenho muitos casos assim no consultório, sabe? Então a pessoa tá lá e ela é infiel, às vezes é uma infiel por esporte mesmo, ou porque gosta de variação sexual, por exemplo. Então, gosta de variar sexualmente e sempre foi infiel. Tem o parceiro lá, apaixonado, não sei o quê, mas ela vai lá e gosta de variar, então já teve vários casos extraconjugais, vários, até a hora que o marido descobriu. Ferrou. E uma relação ótima, né? Bom companheiro, com filhos, vivem bem, transam e tal, fusão, aí pede perdão e não sei o quê, mas continua, sabe, na pegada de manter a variação sexual. E aí eu chego e digo assim para ela, bom, cara, vamos falar, por que não abre o jogo, então? Por que você não... né? Por que você não chega e diz pro seu parceiro, diz assim, olha, eu não dou conta de ser fiel, para mim a variação sexual é importante, faz parte da minha vida, isso me deixa motivado, alegre, feliz. E vamos abrir então vamos. Mas é porque eu não quero que ele seja. Também tem o fator, eu não sei se isso cabe no seu estudo, que é o fator também da mulher não separar porque ela tem um filho, ou por causa da família vai achar ruim e botar a culpa na mulher porque aconteceu tal traição. Tem um exemplo que eu até contei um tempo atrás no Confábulas, que eu tava aqui coincidentemente gravando um podcast, aí ligaram pra minha esposa meia-noite, era uma amiga dela chorando e disse pra ela ir pra casa dela, ficar com ela lá. Aí eu levei a minha esposa. E, tipo assim, era longe, cara, era longe. Levei ela, falei se quisesse que eu ficasse lá também, não sei o que. E depois eu descobri que ele tinha traído ela e tal. E no dia seguinte, eles postaram fotos juntos no Facebook, como se nada tivesse acontecido. E eu falei, cara, ele tinha acabado de te trair, você tava chorando igual louca na madrugada, à noite, e no dia seguinte ficou tudo bem? Isso que eu fiquei sem entender, sabe? Todos nós somos muito doidos, tá? Então, essa coisa de eu acabei de descobrir que meu parceiro foi traído, meu parceiro me traiu, briguei, fiquei muito brava, doeu. Pra mim é um absurdo e foi uma briga horrorosa e no dia seguinte nós estamos transando loucamente. Acontece com muita frequência. É muito curioso isso. Parece que dá um fogo ali, parece que o casal resgata parece que se estabelece uma competitividade entre eu, você e a outra, ou outro. Nossa, velho. E é uma coisa assim, que as pessoas não pensam, não é consciente, mas estabelece ali, vem uma raiva que vem junto, mistura com tesão, mistura com, não, você é a mulher da minha vida. Então, sabe aquelas brigas que acabam em sexo? Sim. É muito curioso como isso acontece depois que descobrimos uma traição. Eu não tenho isso, uma briguinha e depois, tipo, um sexo de reconciliação. Eu nunca tive isso, eu não tenho clima pra isso. Então, mas às vezes tem muitas pessoas que vivem isso, e aí o casal entra num modo, porque como a separação era alguma coisa muito iminente que podia acontecer, até como uma defesa, o casal vai lá e se gruda
Sim. E aí transa loucamente, a gente se ama, não sei o quê. A gente tem reações que não consegue compreender. Isso é uma questão que eu queria falar para você. A outra, que eu acho que também é muito importante, é a questão da conveniência do casamento. Uhum. Todas as relações, sejam elas amorosas, eróticas ou afetivas ou fraternas, elas são baseadas também na conveniência. A partir do século XIX, quando a gente como cultura começou a propor o casamento, não mais como conveniência, mas como uma relação de afeto e sexo, então eu vou casar por amor e não por dinheiro, ou por questões familiares, ou de nobreza, enfim, ficou vergonhoso, ficou quase um horror falar da conveniência do casamento, porque a proposta do casamento é o amor e não a conveniência. Entendi. Muito bem. Só que todas as relações também são construídas, ou elas começam pela conveniência, ou elas começam pelo amor e desenvolvem conveniência. Não há uma relação que não tenha a conveniência envolvida. E isso não deve ser visto como ruim. Então, o que é conveniente estar com meu marido? É conveniente estar com meu marido porque eu tenho um filho, é conveniente eu viajar e ele cuidar do nosso filho e eu ficar tranquila com isso, porque ele cuida super bem e ele vai fazer. Caramba. É conveniente eu estar com uma pessoa que tem uma família que eu gosto, pessoa que eu divido as contas. É conveniente estar com uma pessoa que eu tenho uma casa e que essa casa a gente comprou meio a meio. Então, tem uma porrada de conveniência na minha vida com meu parceiro. Então ela prefere abrir mão dessa felicidade que talvez ela nem sabe se vai ter, porque ela já tá com conforto, né? Isso, belo então, de conforto. E aí, assim, o que eu quero falar com isso é assim, quando a gente está na iminência de uma separação, motivada pela infidelidade conjugal, com essa dor, a gente põe na balança também isso. Será que vale a pena eu me separar de um parceiro que é legal, que é bacana, que a gente tenha uma vida amorosa, que a gente tenha uma história e que a gente tenha uma porrada de conveniência construída por causa de uma infidelidade conjugal e de um desejo? Então, não é fácil abrir mão da conveniência. E aí eu não estou dizendo que essa pessoa não é feliz, porque ela pode ser feliz, inclusive, mesmo tendo sido traída. Então tem duas coisas, né? Avaliar o quanto a gente ama e o quanto vale a pena rever isso e perdoar em nome tanto do amor quanto da conveniência. E tem a segunda coisa, que é o que você acabou de falar, é que para algumas pessoas a conveniência é mais importante, inclusive, do que o amor. Olha aí, cara, porque às vezes a pessoa nem sabe mais o que é amor, né? Já passou tanto tempo, ela não sente mais isso, então o sossego de ter uma vida estável sobrepõe, né? Exatamente, às vezes sim. Então, agora, tirando tudo isso, eu sempre faço a seguinte pergunta, né? Se a pessoa fala, ai, meu marido me traiu, ou minha mulher me traiu, eu devo ficar com ela, ou não devo ficar com ela. Você ama essa pessoa? Amo. Você é feliz com essa pessoa? Essa pessoa te traz felicidade, te traz alegria, você convive bem? Porra, por que não perdoar? Construção de uma relação de companheirismo, de respeito, de afeto e de convivência mútua. Você é casado, né? Sim. Você deve saber, tanto quanto eu, como é difícil ser casado. Sim. Como é difícil você viver bem, você ter alguém com quem você confie, né? Em quem você se entrega, que você constrói intimidade, conexão, que você apresenta a sua família. Cara, não é fácil. E ainda que você tenha bom sexo, não é fácil. Não. Tem um monte de gente solteira aí sofrendo justamente por não estar com alguém assim. No meu caso é um pouco diferente, porque eu acho que eu sou mais feliz casado do que quando eu era solteiro. Porque minha vida tá muito melhor, assim, tipo, muito mais tranquila. Exatamente. Eu tenho um trabalho legal, eu posso fazer o que eu quiser. Olha a ironia. Sendo casado, eu tenho mais liberdade. Olha lá, que interessante. Então, olha que interessante, né? Eu sei legal que nem você falar todos isso. os casais são assim, tô falando. É muito curioso da minha parte, né? Eu queria te falar que eu fiquei impressionado com o que você falou agora sobre você falar por que não perdoar pro seu cliente ou paciente, eu não sei como se fala, acho que é paciente, né? Acho que chama de paciente. Por que não perdoar? Você deu uma opinião muito forte ali. Eu achei que você ficaria só naquela pergunta, será que você ama aquela pessoa? E ela se faria aquela pergunta, ela seguiu o coração dela, mas não, você deu uma sugestão forte ali. Eu sou dessa, eu sou #sou dessas. E dá certo, na maioria dos casos.
Olha, deixa eu te dizer, essa é uma característica muito hashtag sou dessas psicólogas, que de vez em quando dão algumas opiniões, de vez em Aham. quando fazem questões dessa. Eu sou dessas, Não, cara, eu sou maravilhoso, dessas. maravilhoso. Incrível. Mas tem que tomar cuidado, né? É isso que Porque eu teve, digo, por isso que eu achei muito interessante. É uma opinião é, muito forte que você deu pro seu paciente, né? é sim, mas assim, eu acho que tem algumas opiniões que também têm a ver um pouco com a nossa experiência, não só de vida, eu tenho 50 anos, 2 Claro, casamentos, já fui separada uma vez, já estou casada há 17 anos pela segunda vez. sim. Como você, eu gosto de ser casada, mas eu sou muito independente, muito livre. Então eu sou dessas hashtag também que preciso viajar com as minhas amigas sozinha. Então Maravilhoso. eu, 2 vezes por ano, eu saio como aqui, vou para não sei aonde, saio para lá. Então mas eu gosto de ter um casamento em que eu sou completamente aceita com esta personalidade, né? Uma pessoa Sim. que me comunico demais, estou sempre trabalhando muito, estou sempre cheio de gente, tenho muitos alunos, as pessoas gostam de mim, e eu sou muito independente, então não é fácil também conviver com uma mulher como eu, ou com uma pessoa muito livre como eu, né? Não vou nem entrar na questão de gênero. Mas eu gosto de ser casada, né? E eu acho que essa experiência de vida, e de vez em quando eu me permito fazer esses tipos de colocações. Ah, Por que mas com a não perdoar? experiência que você tem, cara, eu acho Sabe por que quê, é um Bergs? Porque eu instinto já, acho. né? Sabe por quê? Porque eu parto desse princípio que não é fácil a gente achar alguém para viver bem. Eu parto desse princípio. E se não é fácil achar alguém para viver bem e você encontrou alguém para viver bem, eu não acho que a infidelidade conjugal tem que ser o horror do horror do horror, aquela coisa que você vai sangrar e o drama mexicano, sabe? Que você não possa perdoar. Porque a gente faz tanta cagada na vida, somos muito humanos. Às vezes eu não acho que vale a pena. Vale a pena eu abrir mão de uma relação amorosa construída historicamente? Aí vai entrar uma outra questão, que é a motivação da infidelidade conjugal. Isso eu acho que faz toda a diferença. Quer dizer, se eu tenho um contrato de relacionamento que é monogâmico, contrato bem entre aspas, né? Contrato simbólico, Sim. eu preciso, para eu poder perdoar uma infidelidade, eu preciso entender a motivação do meu parceiro. O que Aham. aconteceu? Por que ele foi infiel? Para que eu possa ter um processo junto com ele desse entendimento, para inclusive a gente rever esse contrato. A gente vai continuar sendo monogâmico se a gente ficar junto? Você vai dar conta? Porque nesse processo você descobre um monte de coisa. Então vamos dizer, por exemplo, que o meu parceiro é o cara que é viciado em seduzir. Olha aí. Ele ama seduzir. Então ele seduz todo mundo. E aí eu não tô falando de seduzir eroticamente só para levar para cama. Eu tô falando dessa pessoa que que é todo querido, sabe aquela pessoa querida? Que aí vem o outro que dá sorriso e tal. E que a hora que percebe que alguém tá interessado sexualmente, não corta, alimenta. Aham. Alimenta de um jeitinho, às vezes não concretiza, mas dá uma alimentada. A pessoa precisa disso para viver. Ela é uma sedutora compulsiva. Aí essa pessoa descobre isso no relacionamento. Bom, eu tô casada com um marido que é viciado em seduzir. Eu vou dar conta de continuar com esse homem? Aí esse homem vai dar conta de abrir mão deste prazer de seduzir para ficar comigo num relacionamento monogâmico? Olha que séria essa discussão, Berns. Você entendeu? Caraca, agora. É muito mais, cara, do que me perdoa, nunca mais vai acontecer isso e 2 dias depois tá todo mundo feliz no Facebook. É muito mais. Sim. Porque a partir desse rompimento eu preciso entender o que foi que aconteceu, qual é a motivação e se a gente vai dar conta de viver isso daqui para diante. Essa é a diferença de uma pessoa leiga que dá uma opinião sobre a família dos outros, que é o caso que eu fiz, ó, lógico, no episódio que eu fiz sobre exposição na internet, eu apenas citei esse momento, porque ela expôs uma coisa que foi uma merda no dia anterior e ela acabou expondo ali que tava tudo bem. Mas agora você abriu meus olhos pra dizer que tem muita coisa envolvida, né, naquilo. Muita. Mas aí que tá, houve uma situação, eu acho que isso também me motivou muito a fazer esse episódio. Como que eu posso dizer? Eu não vou citar detalhes, mas é óbvio que as pessoas vão saber. Pessoas próximas da minha família que teve um casamento de mais de 30 anos. Uhum. E que o marido já traiu a esposa há alguns anos atrás e a esposa perdoou, ele até começou a ir para a igreja para dizer que foi um homem bom, agora mudou, enfim, ficou tudo por aquilo e aparentemente estava tudo bem. É uma pessoa que, assim, pelo menos o tempo que eu convivi com ela, uma pessoa incrível que me ajudou muito, uma pessoa muito legal, enfim, bacana. Mas de repente, cara,
a gente foi descobrindo que essa pessoa nunca parou de fazer isso. Essa pessoa tinha uma outra família, essa pessoa estava envolvida com outra pessoa, e o quanto que isso, eu não sei se ela foi egoísta ou se isso é doença, compulsão, você pode falar, mas o tanto que isso destruiu indiretamente as pessoas ao redor dela. Destruiu os filhos dessa pessoa, destruiu os maridos dos filhos ou das filhas dessa pessoa. E eu não sei, ela não sei se a compulsão, ela não pensou nisso, o tanto que isso destruiu a minha vida também. Afetou muitas pessoas ao meu redor, as pessoas choraram, as pessoas entraram em dívidas, porque houve dívidas, houve agiotas, houve tudo, por causa de uma traição. Por causa de uma traição, a pessoa não pensou. E, cara, eu não consegui perdoar, as pessoas em volta de mim também não conseguiram perdoar. É uma pessoa que já tá com uma idade avançada, é outra coisa que a gente fala, caramba, olha a idade dessa pessoa pra se envolver com isso depois de velha ou de velho, e depois se a pessoa que é a amante ali, por acaso não quiser mais essa pessoa, pra onde ela vai? Então a gente sente um pouco de dó também, porque é uma pessoa velha que vai pra onde depois? É uma pessoa que perdeu tudo também. Então eu quero saber o quanto que as pessoas são dispostas a cometer infidelidade por um simples prazer e trocar a família inteira. Basicamente a pessoa jogou a família fora. É isso que eu quero dizer. Entendi. Então, você está falando de uma outra questão, que é assim, quer dizer, você está falando de responsabilidade emocional. É o quanto que eu tenho responsabilidade emocional pelo meu parceiro. Então, veja só, eu acho que às vezes existem pessoas que não têm consciência e maturidade da responsabilidade emocional que é ter um casamento ou ter uma família. Sabe? O que é ter uma família, né? O que é a responsabilidade emocional por essa família. Então, se eu sou uma pessoa que tenho responsabilidade emocional pelo bem-estar do meu filho, da minha filha, da minha mulher, eu vou minimamente, na hora de ter um desejo por um terceiro, né, por uma pessoa fora, eu vou minimamente ter que pensar nessa minha família. Exatamente. Né? Eu vou ter que pensar nessa companheira, o que se acontecer, se descobrir, se vai sofrer, se não vai sofrer, se eu transar fora do meu relacionamento, eu tenho que usar preservativo para não trazer nenhuma doença sexualmente transmissível para casa, se eu transo com meu marido, com minha esposa, sem camisinha. Então, assim, isso é uma responsabilidade emocional que muitos não têm. Exatamente. E aí não tem só na infidelidade. Também, às vezes, não tem, pode ser na infidelidade financeira, quando perde todo o dinheiro e deixa a família. Então, o que você está falando é a minha vida emocional versus a vida emocional da minha família, do meu parceiro. Sim. Então, tem pessoas que ainda são mais narcísicas, estão mais vivendo conflitos de embates emocionais individuais muito fortes, por exemplo, pessoas que são dependentes químicas, pessoas que são dependentes de jogo. Então, essas pessoas, elas vivem embates com a própria personalidade, né? Lidando com a própria compulsão, com a própria ansiedade. Então, quanto mais elas estão focadas nelas para poder conter os seus impulsos e as suas batalhas internas, muitas vezes elas ficam devendo esse olhar generoso para o outro. Então, o meu estar no mundo versus o mundo estar comigo. Quer dizer, quanto mais maduro eu sou, quanto melhor eu tô, mais fácil vai ser eu olhar para o parceiro, para a parceira, para a família e ter responsabilidade emocional sobre eles em relação aos meus atos. Mas quanto mais voltado para mim, né, ou porque eu sou muito narcisista e acho que eu posso fazer tudo, ou porque eu sou uma pessoa que sofre com transtornos e não consigo sair do meu umbigo, porque eu tô sempre olhando para minha dor, quanto mais eu tiver em mim, menos responsabilidade emocional eu tenho pelo outro. E aí, mais dramas vão acontecer. Nós evoluímos muito. Antigamente era quase que um instinto animal. A gente, no fundo, a gente é bicho, né? Esse negócio do instinto, enfim. Em outras culturas são até mais de 2 mulheres para o homem ali, aqueles casamentos, né, ocidentais ali. Mas será que com toda essa evolução, nós não conseguimos raciocinar que é melhor abrir o jogo, se divorciar de maneira amigável
amigável, vai ser chato, porém vai ser digno do que viver nessa vida dupla, porque pra mim, eu vejo como, sei lá, você tá trabalhando num mercado, você vai num depósito, come um biscoito de chocolate e aparece seu chefe, você engole seu biscoito ali, você nem provou aquilo direito, você nem saciou aquilo, ou você ser um criminoso, que é até uma coisa maior, um exemplo melhor, e você viver com medo, sempre passa uma viatura, você treme de medo, tipo, o seu cônjuge vê um celular, você já fica ali com medo, sabe, esse negócio de viver uma vida dupla e viver perigosamente, sabe? É que às vezes isso gera vida no indivíduo. Caramba. Porque olha só, vamos pensar uma coisa também, Bergs, olha só, quando a gente é infiel, e a gente ainda, nós estamos falando da infidelidade conjugal, a essa que vai acontecer nos relacionamentos de compromisso. Uhum. Por que uma pessoa é infiel? A maior parte das pesquisas, e aí eu também falo sobre a minha experiência clínica, que as pessoas não são infiéis por causa do parceiro, ou porque a relação tá ruim. Aliás, as pessoas justificam muito a infidelidade nos outros, o que é uma grande sacanagem. Isso aí não é, né? Da hora que descobre, por que você foi infiel? Porque você não me dá carinho. Não. Porque você... isso é a maior sacanagem do mundo. Porque, veja, o fato de eu estar... Do ponto de eu estar insatisfeito com você, porque você não me dá carinho, para eu ir lá e te trair, eu tenho um monte de possibilidades. Eu tenho a conversa, dizer para você, olha, você não me dá carinho, eu tô insatisfeito. Eu tenho a terapia de casal para poder tentar resolver isso. Eu tenho um monte de coisa, né? Só que as pessoas não, as pessoas vão lá, são infiéis e botam a culpa no outro mesmo, na relação. É fácil, né? É fácil esse atalho aí, né, cara? Exatamente. Então, assim, é feio, né? Porque as pessoas são infiéis porque elas querem. Elas são infiéis porque elas desejaram outras pessoas. E a gente tem dificuldade de assumir isso. Então, o primeiro passo é sempre esse, de assumir mesmo. Eu fui porque eu desejei, porque eu escorreguei, porque eu desejei, enfim. Eu acho que esse caminho é interessante. Então tá bom. E por que eu desejei? Porque ontem mesmo no Instagram alguém me fez uma pergunta do tipo assim, será que a pessoa é infiel porque ela sente falta de alguma coisa no relacionamento? E eu respondo, só que eu não consegui responder direito, mas eu acho que é assim. Veja, não é que a gente sente falta de alguma coisa no relacionamento. A falta, ela é intrínseca ao ser humano. Porque se não fosse a falta, a gente não se movia para realizar coisas. É só você pegar uma pessoa entediada. O que é o tédio? É você estar na falta. Você fala, puta, que eu preciso mudar alguma coisa na minha vida. Tô tão entediado. Então, isso move você a criar. Então, a falta, ela faz parte da personalidade. Ninguém é completo. A gente sempre é movido pela falta. É a falta que move você a desejar. Sim. Beleza. Então, não é que vai faltar alguma coisa na relação. Sempre vai faltar, porque a falta já é inerente ao ser humano. Então, você já vai ter as suas faltas e a relação vai ter as outras faltas e o parceiro vai ter outras faltas. Porque ninguém consegue ser o melhor amante, o melhor amigo, o melhor parceiro, o melhor tudo. Não dá. Isso vai sempre faltar coisa. E o que acontece na infidelidade? Você resgata alguma coisa em você, porque a paixão, né, esse início de relacionamento, o desconhecido, move uma energia muito de vida, porque você se sente desejado, você se sente bonito, você se sente criativo, o seu desejo sexual fica a mil. Então, quando você chega num relacionamento amoroso, em que o desejo diminui, em que tudo fica muito conhecido, é tudo muito amoroso, é tudo muito companheiro, você sente falta do novo. A maior parte das pessoas sentem falta ou sentem saudade, e às vezes essa falta ela vem como saudade daquele, eu tenho tanta saudade quando eu olhava para meu marido, eu tinha tanto desejo por ele, tinha vontade de transar o tempo inteiro, eu tenho saudade quando eu tinha vontade de beijar ele e tal. Agora é diferente, então a gente sente saudade disso, e muitas vezes a infidelidade conjugal, ela resgata essa energia motivadora. A pessoa se sente, ela resgata nela. Então, às vezes, nem é a pessoa com quem você está traindo. É muito mais o que você consegue resgatar nessa infidelidade. E você não acha que é um caminho sem volta? Porque às vezes ela procura uma outra relação para se apegar àquela relação para virar a mesma coisa, que é continuar com uma pessoa. E isso pode enjoar, entre aspas, novamente no futuro. Claro que pode. Mas aí vem uma série de outros prazeres que estão agregados. Que é, por exemplo, o escondido. Isso é verdade, é verdade. A vida dupla, porque às vezes a pessoa tem uma satisfação. Então você falou, por exemplo, do medo, de alguém vai me pegar, eu tenho que ficar sempre preocupado com o celular, uma aflição. Isso é você, Bags. Entendi.
entendi. E somos os monogâmicos, sei lá, eu nessa minha relacionamento amoroso, eu sou monogâmica, né? Esse é o meu contrato com meu marido. Então, Uhum. assim, se a gente que tem isso como um valor e se sente culpado por estar sendo infiel, e aí isso vai gerar angústia na gente, ansiedade, medo e tal. Agora, para outras pessoas pode não gerar, pode gerar um tesão do cacete, Entendi, sabe? De ter perfeitamente. a vida dupla, de ter ansiedade, de ser não sei o quê. Então, veja, por isso que quando a gente trata da infidelidade, a gente tem que ser tão sensível e acolhedor, porque você vai ter todo tipo de gente. Você vai ter desde a pessoa que nunca quis ser infiel e se apaixonou por alguém de verdade, sem querer, não teve nenhuma intenção. Então tá lá no trabalho e de repente tem uma pessoa do trabalho que é muito legal, que tem muita identificação, começa Cara, a eu ia trabalhar falar e se isso apaixona. agora. Eu ia falar isso agora pra você. Tipo, uma pessoa que te dá aquele sorriso bonito, e Pois você se é. encanta com esse sorriso, e você chega em casa, o seu cônjuge tá mal-humorado, brigou com você. Na hora que você pisou o pé, assim, na porta de casa, por que você fez isso? Aí você fica. Aí você tá louco pra chegar o dia Pois seguinte no é. trabalho pra dar aquele bom dia pra pessoa de novo, né? Exatamente. E não tem muito jeito, porque você trabalha todo dia, não dá nem muito para você escolher Caraca, não estar com aquela pessoa. Então, sim. isso acontece. Então, tem quem faça, quem faça isso. Tem quem vá fazer uma traição por experiência sexual mesmo, tipo, eu tô casada há 15 anos, eu quase não tive parceiro, então agora eu quero experimentar outro pinto, sabe assim? Sim, Tem sim. gente que é isso. Tem gente que vai experimentar por orientação sexual, então assim, você sabe que eu não sei se eu tenho desejo para mulher? Perfeito. Eu vou experimentar esse negócio. Então tem gente que faz isso para se provar sexualmente se da sua orientação sexual, ou para testar, ou curiosamente para experimentar pessoas do mesmo sexo, ou do sexo oposto, quando a pessoa tem a orientação homoafetiva. Tem pessoas que traem por vingança, tem pessoas que traem por esporte, eu falo, né? Sedução, então sempre que tem a infidelidade como um valor. Tem o cara que trai porque ele é macho, entendeu? Porque ele é homem, homem trai mesmo. Sim. Tem gente que precisa de variação sexual para se sentir vivo. Então, o que eu sempre tenho falado muito sobre a questão da infidelidade é que a gente tem que tomar cuidado para não. Primeiro, a monogamia não é da nossa natureza. Nós não somos monogâmicos por uma natureza. Uhum. Portanto, ser fiel não é fácil, é uma escolha, e é uma escolha que às vezes ela implica em recusas, você tem que recusar desejos, e isso Uhum. não é fácil, não é gostoso recusar uma coisa boa, Ah, né? com Um certeza. desejo, um jogo de sedução, alguém que te acha lindo e gostoso. Sim, Não é fácil. verdade. Para alguns é mais fácil, para outros é mais difícil. Então, a monogamia, na verdade, ela deve ser uma escolha de contrato e não uma imposição social. Porque também é muito curioso a gente pensar que as pessoas não discutem essa monogamia. Parece assim: você começou a namorar e namorou sério, você tem que ser monogâmico. Ninguém pergunta para o parceiro, e aí a gente vai ser monogâmico? Parece que está implícito. E isso a gente chama de monogamia compulsória. Eu nem discuti isso com meu parceiro, eu simplesmente sou monogâmico. Quem disse? Porque discutir a infidelidade é aceitar que você não é a única bolacha do pacote Tostines, cara. É Entendeu? E verdade. isso é foda. É verdade. Tem até um caso no trabalho que também eu acho que tem um fator da pessoa não saber pra onde ela quer ir. Que é isso que eu quero dizer? É porque tem uma pessoa, mulher, que ela já tá junto com esse namorado há uns 10 anos já. Desde a época do colégio, da faculdade, alguma coisa do tipo. Ou conhece desde criança e sempre teve esse affair. E, tipo, enfim, se conhece a vida inteira. E ela tá noivada com essa pessoa, mas ela não quer casar. Uhum. Porque eu peguei essa conversa e a pessoa falou, sei lá o que eu quero fazer, eu queria tanto viajar. Ela falou isso, queria tanto viajar, conhecer gente nova. E ela tá ali com a aliança no dedo direito, de noivado, há 2 anos já, esse noivado aí. E não quer casar, sabe? É um casal lindo pra caramba, tanto ele quanto ela. Um casal lindo, lindo, lindo mesmo, de morrer. Mas tá naquilo, tipo, aquela estagnação, já moram juntos, mas ela diz, eu queria tanto viajar, conhecer o mundo. A pessoa realmente não sabe o que tá querendo naquele momento. E é triste também, né? Aí eu acho que tem uma outra coisa também, que é assim, que é o mundo hoje, ele é muito atrativo, né? Hoje Uhum. você com rede social e tudo, a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde, que sempre vai encontrar alguém mais legal do que, né? Todo mundo é muito disponível sexualmente, então fica cada vez mais difícil escolher a monogamia como um contrato.
E acho que tem ciclos da vida também que são bem difíceis de você estabelecer compromisso, né? O que você está falando é de uma pessoa que está pensando 2 vezes se quer estabelecer um compromisso com alguém. Uhum. E eu acho que hoje em dia as relações, já dizia o Bauman, né, estão muito fluidas, então estão líquidas, então elas se desfazem com rapidez. Então fica difícil assumir um compromisso com alguém, principalmente um compromisso de monogamia. Né? Porque afinal de contas tem tanta coisa na vida, né? Tem as viagens, tem os vários parceiros diferentes que eu posso ter. Então está cada vez mais difícil na nossa cultura a gente estabelecer compromisso com alguém. Não é fácil, mas também eu acho assim, pra mim é fácil, eu não sei o que passa na cabeça da minha parceira, que é a questão da confiança, né, Ana? Quando você tá num relacionamento monogâmico casado, normalmente, o que eu posso dizer é que apenas a gente se conhece, né? A gente só conhece nós mesmos, né? Às vezes até não, às vezes fica a vida inteira se descobrindo quem somos nós. Então, assim, nunca vamos conhecer a outra pessoa. Infelizmente, eu tenho que dizer isso, ouvintes, caiam nesse mundinho aí, bota o pé no chão. Não tem como você conhecer totalmente a pessoa que você está ao lado. Infelizmente, a confiança é o que nos resta, né? Mas eu acho que pra mim é como uma estrada ali, onde não depende só da sua boa direção. Você é um bom motorista que não bebe, tá dirigindo, mas às vezes pode vir na outra mão um motorista alcoolizado que vai bater no teu carro. Então, tipo, não depende só de você a relação, às vezes, né? Agora, você sabe, eu vou te falar uma coisa sobre a questão da confiança, que nessa relação com a infidelidade conjugal, que eu acho muito importante. O que acontece? Se eu se eu amo meu parceiro, tenho uma vida com ele, e eu tenho um princípio de valor monogâmico com ele, e acabo, por exemplo, me apaixonando por alguém e vivendo uma dualidade afetiva, e isso eu tenho muito no consultório, então a pessoa vai lá, chora, se sente culpada, porque ela gosta, ela ama o parceiro, ela vive, ela não quer se separar, mas ela se apaixonou por alguém, aquele exemplo que a gente estava dando, se apaixonou, ela não, ela tá louca, apaixonada, e é muito difícil você ir contra uma paixão. E essa pessoa ela trai porque ela é humana, ela deslizou, ela é humana, né? Não porque é um valor a traição, mas porque ela é humana. Beleza. Como é que eu vou confiar de novo nesse indivíduo, nessa pessoa? Confiar que as pessoas não vão nos trair não é possível. Verdade. Ninguém pode, porque quem somos nós, né? Nós somos humanos, todo mundo é humano, a gente não sabe o que vai ser. E a gente não é o único desejo dos nossos parceiros. E isso é difícil admitir, porque a gente gosta de ser a única referência de amor dos nossos parceiros, de amor e de sexo, de desejo. Sim. Mas a gente não é. Agora, aonde dá para confiar? Dá para confiar na intenção do meu parceiro. Olha aí. Então eu posso, olha só, então quando as pessoas falam, como é que eu perdoo uma traição? Como é que eu volto a confiar? Você só volta a confiar se você entender a motivação que aconteceu, conversar muito, perceber que o seu parceiro ou a sua parceira entenderam a motivação deles para essa infidelidade, restabelecer o contrato e confiar na intenção do outro. Agora, confiar que o outro não vai te trair, não dá, isso é impossível. Nem você pode confiar em você mesma. É verdade. Porque eu também já vi muitos casos de gente que aos 20, 30 anos jura de pé junto. Se me traírem eu separo, Deus me livre, não sei o quê. E quando chega aos 45, de repente se apaixona e tá traindo o parceiro. Porra, bicho, o que você vai fazer com 40 anos? Você não sabe quem você vai ser, bicho. Não adianta, cara. Então nós estamos aqui falando da nossa monogamia, Bags, mas sabe Deus lá amanhã. Eu tenho 27 anos, cara. Eu tô sendo um exemplozão aqui de, nossa, o cara perfeito, mas eu com 37, eu não sei o que eu vou ser. Você com um monte de hormônio, num relacionamento de 10 anos, a gente não sabe o que vai acontecer contigo, cara. Com certeza. E a gente, né? Então, acho que esse é o grande, sei lá, a grande mensagem que eu quero dar, o que eu quero deixar. Primeiro, a gente não tratar a infidelidade conjugal todas como falha de caráter, porque a gente tem muito esse mau hábito de fazer julgamento de caráter. A pessoa é mau caráter. Não. A questão da infidelidade é moral, não é caráter. E tem várias motivações. Nós somos humanos e vivemos dualidades. O amor e o sexo são sentimentos e são energias distintas, então é muito possível continuar amando alguém e ter desejo por outrem, por terceiros. E isso é uma grande
é um grande conflito em vários momentos da vida. Entender a motivação sempre e confiar na intenção do parceiro. E estabelecer contratos que não necessariamente sejam monogâmicos para essas pessoas que já sabem que elas não gostam de viver a monogamia. E tudo bem, porque existem novas configurações amorosas, justamente porque nem todo mundo gosta e consegue ser monogâmico. Não, maravilhoso, maravilhoso. Sabe o que eu gosto no Confábulas? É que todos os temas que eu abordo com meus maravilhosos convidados, independente do assunto, se for muito pesado ou não, até os casos de racismo que eu já comentei aqui, nunca tem ódio e principalmente nunca tem julgamentos. E você humanizou demais isso. Eu não imaginava, eu já imaginava que você ia vir bem profissional, bem humana nesse caso, mas não tão assim de falar que isso pode acontecer, é normal, que somos humanos. Você realmente humanizou o assunto e eu gostei demais. Eu acho que os ouvintes também adoraram esse assunto. E cara, sem palavras, esse papo foi muito incrível, maravilhoso, muito tranquilo. Eu só queria agradecer você de verdade de estar aqui no Confábulas. Finalmente as agendas bateram aí, né, cara? E eu quero muito que você volte um dia aí novamente pra gente bater um papo aí sobre outro tema. Vai ser uma honra ter a sua presença aqui de novo. Muito obrigado, Ana. Imagina, foi um prazer. Begs, obrigada pelo convite. Você sabe que eu adorei conversar contigo, eu adoro fazer essas coisas, então para mim eu acho que é uma missão no mundo mesmo eu poder colocar o conhecimento que eu tenho, assim como todo mundo, eu acho, né? A gente poder partilhar ideias e desmistificar e desconstruir, construir e ficar sempre nesse processo, né? De desconstruir, construir, porque isso eu acho que faz o mundo melhor, faz com que as pessoas façam reflexões, saiam da sua própria bolha, né? Possam se colocar no lugar do outro, possam pensar por um olhar diferente e construir, e a gente vai construindo a nossa história e as nossas redes emocionais. Conte comigo para o que você precisar, a gente pode falar de outros assuntos, de sexualidade em outro momento, é só a gente marcar e as agendas baterem. Ou falar da vida também, engraçado, uma coisa diferente do seu âmbito, talvez, vamos ver aí certinho. É isso aí. Mas aí, divulga o seu site, o seu Instagram, fica à vontade. Tá bom, então vamos lá, hoje em dia atualmente uso bastante o Instagram como uma rede de trabalho, que é o Ana Canosa, tudo junto. Lá no Instagram eu tenho, no meu IGTV, eu lancei uma série sobre desejo nas relações de compromisso, foram 12 episódios que eu mesma gravei, tá lá, disponível para todo mundo. Eu tenho o Facebook também, né, página, fanpage, enfim. Sim, é Ana Canosa no Facebook também, né? Ana Canosa, e eu tenho alguns livros, né, publicados, mas o último é o Sexoterapia, que são 15 casos clínicos transformados em contos, que é bem legal, que é um livro que foi lançado ano passado, que tem aí nas redes de livraria. E é isso, eu acho que lá no meu Instagram tem todos. E tem meu site também, que é o www.anacanosa.com.br. Vou deixar tudo na descrição desse podcast aqui maravilhoso. Ana, mais uma vez, muito obrigado. Ouvinte, se você gostou desse assunto, se você se identificou com alguma coisa aí, pense bem, faça essa reflexão com você mesmo e até a próxima semana com mais um conto, reflexões, histórias ou o que vier na minha cabeça. Um grande abraço e tchau!